coração diante do Senhor. Querido Espírito Santo, nós estamos aqui rendidos ao seu favor, rendidos à sua presença, abertos para receber tudo que o Senhor tem nessa noite tão especial para cada um de nós. Que nessa noite o nosso coração possa ser encharcado, revigorado, transformado e, se necessário, até como em Ezequiel 36, trocado. Mas nós estamos aqui para sairmos diferente de como entramos. Nós estamos aqui para realmente mudarmos uma chave para um novo tempo, mudarmos uma chave para uma nova estação, mudarmos a chave para o destino que o Senhor tem para essa casa, para o destino que o Senhor tem para cada um de nós, para o destino profético deste lugar. Que o teu Espírito esteja totalmente no controle. Espírito Santo, tu és bem-vindo a este lugar. Toma o controle, toma o governo. Que tudo que seja dito aqui seja na tua convicção, na tua revelação, no teu governo. Nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquela que o Senhor tem como propósito para essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Glória a Deus. Pergunta para o irmão aí do seu lado aí. Você está feliz? Fala assim para ele: se não tá, vai ficar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Chegou o grande dia, né, gente? Glória a Deus. Aleluia. Expectativa, Jesus está na casa, né, Levisão? Glória a Deus. E Deus tem mais. Queridos, semana passada eu ia dizer porque é costume do domingo, né? Mas domingo nós estávamos aqui na casa de Deus e Jesus fez uma coisa maravilhosa, né? No domingo, nesse último domingo aqui na igreja, Deus trouxe ao nosso coração a palavra de Deus em relação a uma retrospectiva do apóstolo Pedro, né? Nós falamos muito sobre o apóstolo Pedro, desde o momento ali quando eles estão na ceia do Senhor, na última ceia. E nessa última ceia, ali numa discussão entre quem é o maior, quem gostaria de ser o maior, Jesus ministrando a vida de Pedro a partir de uma frase: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar a sua alma, mas eu orei por você. Fica firme, porque quando você se converter, ajude aos seus irmãos. E a partir dali nós começamos a falar muito sobre os desafios desse apóstolo nos últimos momentos de Jesus. Toda crise na alma, toda crise no seu coração, o que Jesus queria levar Pedro ao entendimento profundo de quem ele era, levar Pedro ao entendimento profundo do que ele precisava, levar Pedro ao entendimento profundo da concorrência que existia dentro dele, das lutas pessoais e profundas que existiam dentro dele, até o momento onde nós falamos da última noite no barco. Conversamos muito sobre a última noite, a última vez que o apóstolo Pedro entrou num barco, a última vez que o apóstolo Pedro tentou pela última vez resolver as coisas do seu modo e como o Senhor o encontrou na praia. Amém? Quem estava aqui lembra? Amém, tem uma maioria. Glória a Deus. Se você não viu, nós vamos fazer uma continuação dessa história, então está lá no nosso site, você pode entrar lá no aplicativo da igreja, a última noite no barco, e você vai entender bem o que eu estou falando. Mas hoje a gente vai continuar. Quero ler com você, para você entender onde nós paramos, livro de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Abre aí a palavra de Deus, João 21, 15. João 21, 15. Todos acharam, amém? Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe:
apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer uma segunda vez a Simão, filho de Jonas: amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacente as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito uma terceira vez: amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, e sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Porque na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Queridos, é interessante, eu quero que você continue mergulhado comigo nessa história, eu quero que você continue conectado comigo, como nós ficamos domingo. Domingo eu pedi para você ficar vivendo na íntegra, dentro da mente, do coração, de cada atitude, de cada situação, de cada circunstância que o apóstolo Pedro precisou viver naquele momento. Daquela sexta-feira, daquela última Santa Ceia, passando pelo Getsemane, passando pela negação, passando por todos os problemas, depois a ressurreição, passando a ressurreição, o encontro depois de Jesus com seus discípulos, aguardando 8 dias depois Jesus se manifestar novamente na casa, sem falar com ele, até o dia em que o Senhor o grita da praia e chama Pedro para cá, chama Pedro para a praia. Era hora de deixar o barco e era hora de ir para um outro lugar. Era hora de deixar o barco que realmente conduziu a sua vida durante muito tempo. Era hora de deixar o barco, de deixar o passado, de queimar realmente tudo aquilo que poderia conectá-lo ao passado e viver um novo momento com o Senhor. E nesse momento, quando ele está ali com Jesus, depois de comer o pão, como nós falamos domingo, depois de ver o peixe, comer o peixe, depois de se esquentar, se aquecer ali naquela fogueira, se aquecer no amor do Senhor, numa visão profética do que seria a sua vida no futuro, agora o apóstolo Pedro precisa enfrentar a chamada conversa mais importante e mais difícil da sua vida. Porque, queridos, como nós falamos domingo, em meio a tantas ansiedades, em meio a tantas inseguranças do apóstolo Pedro, Jesus o chama para perto, Jesus o traz para a filiação, Jesus cuida dele, Jesus dá de comer para ele, Jesus mostra um novo sentido, um novo caminho, uma nova visão, mas ainda eles não haviam conversado. E é interessante porque muitas vezes a gente quer resolver problemas sem tocar nos problemas. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de confronto, porque a palavra confronto para o ser humano muitas vezes tem uma conotação já negativa, uma conotação de dificuldade, uma conotação de dor, uma conotação de briga, uma conotação de rompimento, quando na verdade, biblicamente não é assim. Confronto para o Senhor, confronto biblicamente sempre tem como foco restauração e reconexão. Confronto na palavra de Deus sempre vai ter amor por trás. Então ele tem uma outra conexão, um outro sentido para mim e para você. Mas nós muitas vezes queremos passar por cima das coisas. Muitas vezes eu e você queremos resolver as coisas simplesmente as deixando para trás, dizendo assim: ah, isso já passou, isso já foi, isso já ficou. Querido, presta atenção no que eu vou falar para você. O tempo não cura nada. Tá? O tempo não tem poder de curar nenhuma ferida. Pelo contrário, quanto mais tempo você demora para ter conversas pontuais, profundas e às vezes difíceis, mais aquilo que está dentro de você vai ficar ali te incomodando, fermentando, te atrapalhando, te contaminando e mais vai estar te servindo de base para suas decisões. Nós falamos muitas vezes isso: não tome decisões em tempo de guerra, não tome decisões importantes enquanto a tua alma não está alinhada e assentada na vontade de Deus, porque é perigoso. A sua alma vai enganar você. Os seus sentimentos vão fazer você tomar decisões que você não gostaria de tomar. Os sentimentos vão fazer você tomar decisões que você pode se arrepender muito de tomá-las. Então, quando eu e você estamos neste lugar, nós precisamos entender: conversas importantes e difíceis precisam sim ser realizadas.
mas elas precisam ser sempre com um foco, a conexão e a restauração. Existe um livro muito legal que muitos já leram, talvez foi um dos livros mais lidos no mundo, que chama-se Uma Vida com Propósito, quando Rick Warner, ele fala sobre uma vida com propósito, e a base desse livro é: quando você for conversar com alguém, não vá conversar se o propósito do seu coração não é a restituição, a reconexão e a paz. Não faça nenhuma conversa se esse não for o teu propósito. Porque qualquer propósito fora disso, fora de um lugar de paz, fora de um lugar de conexão, vai dar ruim e é da alma. Então eu e você precisamos entender. Porque a Bíblia diz assim: seguir a paz com todos, principalmente com aqueles que são seus irmãos. Então nós precisamos seguir a paz com todos. Então Pedro agora está na praia, comendo pão, comendo peixe, e Jesus diz: vamos andar. Depois de terem jantado, disse Jesus: Simão, tu me amas? E querido, aqui eu quero trazer para você o primeiro ponto que o Senhor começou a falar comigo. Jesus chama Pedro para conversar depois de todo o processo de peneira, como nós falamos. Pedro ainda não tinha terminado o processo de ser peneirado, Pedro ainda não tinha terminado todo aquele processo de purificação, e Jesus o chama para conversar. A conversa mais esperada pelo apóstolo finalmente vai acontecer. Mas aqui a primeira coisa que eu quero que você veja é: onde aconteceu essa conversa? Querido, como nós lemos aqui, eles estavam sentados, ele mais 6 pessoas com Jesus, comendo ali, vendo o Senhor, mas a Bíblia diz que eles não tinham coragem de perguntar se era o Senhor, porque na verdade, o corpo de Jesus já glorificado, e eles tinham convicção de que era ele, mas não tinham coragem. Nesse ambiente ainda um tanto quanto incerto, nesse ambiente ainda um tanto quanto rodeado por medo e insegurança, Jesus, no meio dessa roda, olha para ele e fala: Simão, Simão, você me ama mais do que esses? Queridos, a primeira coisa que o Senhor quer mostrar para mim e para você é: a conversa aconteceu do mesmo jeito, da mesma forma de quando Jesus falou que ele iria começar um processo de peneira. A conversa aconteceu no meio de todo mundo, na frente de todo mundo, da mesma forma. E pensa eu e você, como a nossa alma vai sempre conectar a nossa vida a lembranças ruins. Então Pedro está de volta na frente de todo mundo, Pedro está de volta na frente de Jesus, Pedro está de volta sendo perguntado, sendo questionado por Jesus, como quando o processo começou, e eu fico imaginando a insegurança dele ao ouvir de novo uma pergunta direta na frente de todo mundo, e a sua alma remetendo ao início do processo. Irmãos, eu e você precisamos entender: o Senhor, quando quer curar eu e você, Ele sempre vai levar a gente para o início do processo. O Senhor sempre vai levar eu e você para onde começou, para que nós possamos realmente ver onde tudo começou e como Ele desenhou e como Ele conduziu tudo aquilo. Como Levi, enquanto orava, dizia assim: em todo tempo Ele era bom, no dia mau, no dia que sobrou, no dia que faltou, em todo tempo. Então Jesus chega para Pedro e leva ele para o mesmo lugar, na mesma situação, e faz mais uma pergunta difícil: Pedro, você me ama? E ainda Jesus é tão enfático porque ele fala assim: você me ama mais do que todos esses? Queridos, só perguntar se você me ama já seria uma coisa complicada, mas mais do que todos esses, e ainda assim, o que eu quero que você entenda é: Pedro, você me ama depois de tudo que aconteceu? Pedro, você me ama depois que eu falei para você que antes que o galo cantasse, você me negaria 3 vezes e você negou? Pedro, você me ama depois de não encontrar o meu corpo lá no Santo Sepulcro? Pedro, você me ama depois de tentar resolver cortando a orelha de alguém? Pedro, você me ama depois de ver a pesca? Pedro, você me ama depois de eu te chamar na praia? Pedro, agora na frente de todo mundo, você me ama? E o apóstolo Pedro, diante de todos, rapidamente: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a Bíblia fala que o Senhor faz a pergunta por 3 vezes, e na terceira vez Pedro se entristece.
Muitos aqui podem estar pensando e lembrando, e não vai ser nisso que eu vou me prender, sobre o significado das palavras, sobre, o último amor não era tão amor assim, não era ágape, era filéu, que é um amor mais de amigo, enfim. Quando Pedro entende que o amor dele não era todo esse amor como ele pensava, mas o que eu quero que você entenda é, o Senhor sempre, Deus sempre vai corrigir a gente para depois nos honrar. Deus sempre vai corrigir você para depois honrar você. Por quê? Porque no livro de Provérbios, Salomão já dizia que antes da honra vem a humildade. Então Deus sempre vai alinhar o meu coração e o seu num lugar da motivação correta. Estava conversando com a Pamela depois da mensagem de domingo, ela me trouxe ali um sonho que ela teve e nós estávamos conversando um pouco sobre isso. Deus sempre vai falar de motivação. Deus sempre vai alinhar o meu e o seu coração para que a motivação esteja no lugar certo. Então, Deus te disciplina para que quando a honra chegar, ela não roube você daquele que te honrou. Então Deus chama o apóstolo Pedro para este lugar, na mesma situação, do mesmo jeito, com ali praticamente as mesmas pessoas, e coloca em xeque, Pedro, esse amor. E Pedro, mais uma vez, querido, e é isso que eu quero que você entenda, que essa última conversa foi mais difícil do que todo o processo que ele passou sendo peneirado. Porque uma conversa frente a frente com o Senhor, não tem como a gente esconder sentimentos, não tem como a gente esconder situações, a gente não tem como esconder as emoções, o nosso olhar, a nossa fisionomia não esconde o que nós estamos sentindo. Se você conhece algum sanguíneo perto de você, você sabe que só de bater o olho nele, você sabe se ele está bem, se ele está mal, se ele está escondendo, se ele não está escondendo. Pedro era esse cara, não conseguia esconder como ele se sentia. Pedro era esse cara que só de bater os olhos nele, Jesus dizia assim, e aí, você me ama mais do que esses? A face de Pedro não escondia a surpresa. A segunda vez, já uma certa insegurança. A terceira vez, veio para fora, não é tudo isso. Tu sabes de todas as coisas. Tudo que eu puder falar aqui, não vai expressar o que você já sabe. Tudo que eu puder responder aqui, não vai na sua totalidade falar aquilo que o Senhor já sabe. Sabe quando você conversa com alguém, ele fala assim, não, mas está de boa, eu já perdoei, está de boa. Você está olhando na face da pessoa e você está vendo assim, não perdoou. Mas ela quer tentar se autoconvencer de que já. Até que a pessoa fala assim, na verdade eu ainda estou lidando. Amém, é sobre isso. Querido, Jesus, para fazer o que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai colocar você contra as cordas até que você tenha humildade de reconhecer o que está aí dentro e pôr para fora, para que Ele possa curar. Jesus precisa que você veja o que Ele está vendo. Esses tempos atrás, nós estávamos pregando sobre Ezequiel, e eu falei sobre isso. O anjo do Senhor chega para Ezequiel e diz assim, Ezequiel, o que você está vendo? Eu estou vendo tal coisa. Então, porque você está vendo isso, eu vou te mostrar. E depois Deus começa a ampliar a visão do profeta, ampliar o discernimento, ampliar a percepção, para que ele entenda o todo. Depois ele ver os ossos, depois ele fazer tudo o que Deus mandou ele fazer. Depois ele entender que aqueles ossos se levantaram, aí Deus explicou para ele o todo. Então, esses ossos é o povo de Israel. Querido, Deus só vai te explicar o todo depois que você entender. Deus só vai te explicar o porquê você está vivendo isso, depois que você entender como você está. Deus só vai explicar para você por que aconteceu isso na sua vida, depois que você entender e reconhecer como você está lidando com a situação, ou como você não está conseguindo lidar com a situação. Eu lembro-me uma vez que eu estava no mais trágico dos processos meus, e eu fui falar com Deus, e eu falava com Deus,
E um dia eu fui me queixar para Deus, e um dia eu me queixava, um dia eu chorava, um dia eu me queixava, um dia eu chorava, e um dia o Espírito Santo falou audível comigo e falou assim: até quando você vai vir na minha presença trazendo as suas explicações e os seus números para mim? Eu parei e ele disse: eu sei o que eu pedi para você fazer e o preço que isso custava. Então pare de vir aqui apresentar isso para mim. Queridos, quando Deus pega eu e você, como pegou o apóstolo Pedro e coloca diante dessas circunstâncias, diante de uma situação onde Ele só quer que eu e você enxerguemos o que está dentro do nosso coração, o que está ali dentro, e aquilo que está dentro não é suficiente para tirar você do lugar que você está. Eu conversava essa semana com um amigo meu e eu falava para ele assim: a coisa mais difícil que tem é quando você está no nada. No nada não acontece nada. E Deus não te fala nada. E nesse momento do nada, você tem vontade de sair gritando e urrando, porque nada acontece. É tipo Moisés subindo no monte. Sobe no monte no meio de trovões, relâmpagos e trovoadas. Depois do 7º dia, o Senhor falou com Moisés. 6 dias de silêncio, 6 dias sem ouvir a voz, 6 dias sem entender o que está acontecendo, 6 dias, por que eu estou aqui? Eu só ouvi uma voz para subir, eu estou aqui. E 6 dias até a alma quietar. Quando nada acontece, o Senhor vem e se revela. Agora nós vamos conversar. Queridos, eu quero que você entenda que Pedro, pós-peneira, após o seu processo, Jesus pergunta para ele: tem amor ou tem ofensa? 2024 foi um ano muito difícil. Tem amor ou tem ofensa? 2024 foi um ano de muita luta. Tem amor ou tem dor? Pedro, como está o nosso relacionamento? O que você está sentindo em relação a você mesmo? Tu sabes de todas as coisas, e o Senhor sabe que o que eu tenho é isso aqui. Boa. Pedro, tu me amas? Te amo. Como que você está em relação a Deus? Porque uma grande questão, querido, é eu e você entendermos o nosso pecado, a nossa fragilidade, os nossos limites, mas Jesus aperta ainda Pedro na segunda questão, falando assim: e o nosso relacionamento? Você me ama? Você me ama na dor? Você me ama depois da perda? Você me ama depois do nada ou no meio do nada? Você me ama? Tem amor? Ou só vai ter amor quando a situação mudar? Eu estava falando, comentei um pouquinho sobre Isaías capítulo 8, que o Senhor começou a falar comigo. Isaías capítulo 8, a partir do verso 11, o Senhor fala assim para ele: você quer, versão a mensagem, você quer que o eterno seja um lugar de refúgio, ou você quer que eu seja uma pedra que vai bloquear o seu caminho para você não passar? O que eu vou ser na sua vida? Então Deus está falando para o profeta Isaías, está falando para o povo, diante da situação que você está vivendo, Pedro, diante disso, o que você vai querer? Você vai querer que eu seja o seu refúgio, um lugar onde o nada não atrapalhe o que eu estou querendo fazer em você nessa hora? Ou eu vou ser uma pedra que vai segurar o seu crescimento, que vai segurar a sua vida, que vai travar o seu caminho para todas as áreas, até que você entenda o que eu estou querendo falar com você? Então Pedro, nessa hora, irmão, presta atenção, tem ofensa? Qual a sua conclusão? A nossa relação, tirando acontecimentos, tirando as dores do processo, tirando as perdas, tirando as lágrimas, como está? Qual o seu sentimento em relação a Jesus? Qual é o seu sentimento em relação a Ele? Qual a sua conclusão sobre você mesmo? Olha, Jesus não é como uma pessoa qualquer. Jesus não é como eu e você. Ele consegue ver a verdade. A luz do mundo ilumina o meu e o seu coração para mostrar para mim e para você o que tem aí dentro. Tem frustração? Tem decepção? Como está? A luz do mundo vem para trazer a luz sobre os nossos olhos. Como um cego agora curado, Pedro vê que o seu amor não é suficiente.
como um cego curado, agora Pedro vê que a visão traz realidade. Irmão, a visão de Deus, ela traz realidade. Eu vou repetir para você entender a profundidade do que eu estou falando. Aquilo que Deus revelar sobre você está trazendo realidade. A realidade, a visão de Deus, ela traz verdade, ela tira a gente de um lugar de ilusão. Ela tira a gente de uma imagem errada sobre si mesmo. Ela tira a gente de uma imagem errada sobre Deus. Ela tira a gente de uma imagem errada sobre as pessoas. Ela tira a gente de uma imagem errada sobre o sistema, sobre tudo. A verdade, quando Jesus te revela quem você é, Ele traz realidade. Jesus traz verdade. Jesus traz humildade. Querido, a humildade, ela precisa acompanhar alguém que quer viver algo em Deus. A humildade, ela precisa ser aquela que guia a minha e a sua vida. Quando Pedro admite, assume, olha, é só isso. Como aquele menino, olha, é só 5 pães e 2 peixinhos. Será que esse só isso serve para alguma coisa? Como aquele menino que foi chamado por André, Tiago e alguns. Senhor, achamos esse menino diz que só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso seria suficiente para alimentar grande multidão? Pedro agora olha para Jesus e diz, tu sabes, é só isso, tu sabes o que eu tenho, é só isso, tu sabes que eu não tenho mais nada para te oferecer, tu sabes que o pouquinho que eu tenho é isso, mas isso é suficiente? Mas isso é suficiente? Serve sim, é por esse pouco mais verdadeiro que o Senhor te trouxe até aqui. Eu lembro-me de um dia que eu falei, Senhor, parece que o Senhor tirou tudo de mim, eu não tenho nada, eu não tenho emprego, eu não tenho carreira, eu não tenho renda, eu não tenho uma profissão, eu não tenho um destino, eu não tenho um futuro, eu não tenho nada, só sobrou eu. E quando eu falei só sobrou eu, o Espírito Santo falou, é sobre isso, eu só quero você, eu não quero nada que você trazia, por isso eu tirei tudo, eu só quero você. Quando o apóstolo Pedro chega diante de Jesus e diz, tu sabes que é só isso, tu sabes que o que eu amo é só isso aqui, eu não tenho mais nada para te oferecer, exatamente porque o Senhor quer só isso. Olhe para o seu irmão e fala assim, Jesus quer você. Diz para ele, sem nada. Isso é incrível. Jesus quer você. Jesus quer a minha pessoa, Jesus quer a sua pessoa, pois o pouco agora está puro. Pois o pouco agora está puro, queridos, como eu falei sobre aquela visão, depois de peneirado o trigo, o que sobrou era puro, e com aquele pouco que sobrou, água para fazer pão, para dar de comer a muitos. Querido, o pouco que você tem é suficiente para que Ele faça o que Ele quer. O pouco que você acha que é a matéria-prima especial para Jesus fazer o que Ele quer. Querido, olha só, lembra daquela mulher, quando chega o profeta e fala, o que você tem para comer? Eu não tenho nada a não ser um punhado de farinha. Ei, olha para mim, eu e você somos aquele punhado de farinha que aquela mulher arrancou daquela lata e deu de comer ao profeta e deu de comer ao seu filho, e não faltou até que novamente choveu sobre a terra. Irmão, nós podemos nos alegrar em ser apenas um punhado de farinha, porque um punhado de farinha na mão de Deus dá de comer para muita gente por muito tempo. É sobre isso. Um punhado de farinha. Quem é você? Sei lá, um punhado de farinha. Mas um punhado de farinha na mão do dono do mundo, irmão. Querido, então eu e você precisamos entender, na peneira de Deus, o orgulho, a vaidade, o engano, o ego não passa. Na peneira de Deus, o egoísmo, a busca por posição e prestígio, que era o que aqueles meninos estavam brigando no início do processo, a busca por uma posição, por um prestígio. Eu tenho quase certeza, não vou falar uma heresia, mas é só uma opinião, que a briga estava no Pedro, no Tiago e no João, porque aqueles meninos não queriam os 2 tronos. Que a minha mãe já foi pedir para ele, mas você já levou na orelha, na frente de todo mundo, você ainda está teimando. Querido, a briga por posição, honra sem não honrar, isso não passa na peneira.
Os meninos queriam honra sem saber honrar o Senhor. Não passa na peneira. Sabe o que passa na peneira? Só passa o amor. Só passa o serviço. Jesus falou para eles: ei, no reino terreno, os homens, os governantes são servidos. No meu reino não. No meu reino eu sirvo. No meu reino então o serviço passa. A humildade passa. Sabe o que passa na peneira? A verdade. Sabe o que passa na peneira? A humilhação. Nós temos aprendido, fruto maduro é o primeiro que cai, irmão. Fruto maduro é o primeiro que se lança. Fruto maduro é o primeiro que se prostra ao chão. Fruto maduro, humildade, humilhação, é o que passa na peneira. Querido, nós vivemos um Jesus que nos ensinou que o seu evangelho, a partir daquele momento, seria bacia e toalha. O evangelho do bacia e da toalha. Por que o Senhor estava levando isso para Pedro? Quem é o maior? Agora está sendo entendido e revelado. O maior é o que lava os pés. O maior é o que serve. O maior é o que serve. Aquele que ama tanto ao ponto de dar a sua vida por Jesus e por sua causa. Querido, quem ama tem uma causa. Quem conhece Jesus tem uma causa. Qual a causa, Serginho? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus faz todo esse processo de peneirar, tirar todas as imperfeições, tudo aquilo que estava contaminando a vida e o coração do apóstolo Pedro, por causa disso aqui, por causa dessa frase. Então disse-lhe Jesus: apacente as minhas ovelhas. Pedro, agora você entendeu que esse amor aí na minha mão pode fazer muita coisa? Então, apacente as minhas ovelhas. Jesus chega em Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse que eu queria cuidar de você como a galinha cuida dos seus pintinhos. Jerusalém, Jerusalém. O propósito maior de Jesus sempre foi cuidar das ovelhas. No livro de Isaías falava sobre pastores que não davam mais a vida pelas suas ovelhas, que estavam mais preocupados com qualquer outra coisa menos as suas ovelhas. Querido, o que o mundo precisa hoje é de pessoas que se importem com pessoas. O evangelho de Jesus, desde o dia em que ele pisou nessa terra, traz uma mensagem: ei, eu posso fazer em você, mas eu posso fazer algo em você, para que você possa cuidar das ovelhas. Cuidar das ovelhas. Sua vida não vai importar mais quando você ama Jesus ao ponto de cuidar de ovelhas. Sua posição não importa mais. Honra, essa, se vier, se receber, eu devolvo a Ele, porque Ele é quem merece. Querido, eu e você precisamos entender que a proposta do Senhor para mim e para você e para essa casa é uma só: cuidar de pessoas. Amar pessoas. Amar as pessoas, dar atenção, olhar, entender o que elas precisam. A causa é maior do que eu. Eu vivo e me movo por causa dele e por causa das ovelhas. Eu vivo e me movo por causa da visão. Qual a visão? Tu me amas? Sim, então ame. Então ame. Então ame. Deus está chamando eu e você para voltarmos à essência dessa casa. Deus está nos chamando para reativarmos a visão dessa casa, para reativarmos porque Ele, o Senhor, estabeleceu essa casa. Esse sonho não é do Marcelo, eu vi isso dele novamente essa semana. Essa placa não foi dada para o Marcelo, essa visão não é do Marcelo. Ele falava para mim: essa visão é de Jesus, essa ame é do Senhor Jesus. O sonho quem me deu foi Jesus, ou seja, essa casa está aqui porque Jesus quer que ela esteja aqui, querido. E eu e você precisamos entender. Então ame, mas numa profundidade, depois de passar por um processo. O que Jesus está fazendo em você nada mais é do que te ensinar a ser um pastor de ovelha. Pare de ser só um pescador, Pedro. Eu quero que você mude de função. Você não vai mais só pescar homens, você vai, além de pescar homens, você vai cuidar de homens. Cuidar de pessoas, se importe com pessoas, pense no propósito que é maior do que você. Pense nas pessoas que precisam de alguém como você, que ame. Você entendeu a peneira? Tudo isso foi para você servir o melhor.
Querido, presta atenção. Depois que eu e você passamos pelo processo da peneira, o que sobrou de mim e de você é o que tem de melhor. E Jesus está oferecendo para as pessoas o seu melhor. Você. Você é o melhor que Ele pode dar a alguém. É isso que eu e você precisamos entender. Nós somos o melhor que Deus pode dar para outra pessoa, para cuidar, para zelar por alguém. O amor curou Pedro. O amor restaurou Pedro. O amor deu destino para Pedro. O amor o moveu até o fim da sua vida. Por isso que nós lemos, e isso significava com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse, segue-me. Pedro, vai chegar um dia que você vai amar tanto a mim e as ovelhas, que você não vai nem se importar mais com a sua vida. Quando te prenderem para morrer, você vai dizer, amém, eu já estou preparado para isso, porque quem eu amo, eu fiz aquilo que aquele que eu amo pediu para eu fazer. Querido, o amor nos leva a um lugar profundo, presta atenção, raízes tão fortes e profundas que nada mais o abala, apenas pregue. Raízes tão profundas em Jesus, raízes tão profundas em amor. Querido, não dá para a gente ser um pé de mato com raiz superficial. Vou te contar uma história da ciência, se você não sabe, para você entender o que eu estou querendo dizer. Lembra quando teve o dilúvio? Amém? Amém? Você lembra qual era a planta que a pombinha trouxe um ramo no bico para Noé depois que baixou as águas? Qual que era? Oliveira. Irmão, por que tinha uma folha verde de oliveira se a terra estava cheia de água? Porque a oliveira suportou os 40 dias de chuva e os 180 dias de água. E por que a oliveira suportou? Porque se você for estudar a oliveira ela faz as suas raízes, ela é plantada muito próximo de pedras, porque a oliveira precisa de pedras para as suas raízes começarem a crescer em volta da pedra e ficar presa na pedra. Ela faz toda a volta na pedra. Então, querido, as raízes da oliveira, ela é tão profunda e tão grande em volta da pedra, que pode chover 40 dias, ficar 180 dias com água, ela submersa debaixo da água, que ela não apodrece e ela não morreu. Dias maus vêm para todos, mas só vai ficar firme aquele que tem raízes na rocha. Raízes profundas envoltos à rocha que é Jesus. Esses permanecem no dia mau, no dia da luta, no dia do vento, no dia do nada. Então o que eu quero que você entenda é que o amor quer levar eu e você a um lugar profundo. O amor quer levar essa igreja a um lugar diferente. O amor quer transformar a nossa visão de cristianismo. O amor quer nos transformar, quer transformar a nossa visão em relação a Deus, em relação a nós mesmos e em relação às pessoas. O amor pode transformar a nossa forma de viver. O amor pode, querido, eu estava pensando e falando sobre essa mensagem até que veio esse tema, essa frase, eu ouvi do Marcelo essa semana, ele falou para mim, eu estava orando por esse tema, eu estava orando por isso, e ele só falou assim, eu vou te resumir em uma coisa o que eu orei por você. Eu falei, o quê? Sérgio, seja a mensagem. Comunidade Cristã AME de Curitiba, seja a mensagem. Não é pregar, é ser a mensagem. Não é ter uma boa eloquência, não é um curso, não é uma curtida no Instagram, é ser a mensagem, é ser o amor, é se mover o amor, é enxergar no amor, é falar no amor, é entender no amor, é ouvir o amor. Jesus está te chamando para ser a mensagem em 2025. Queridos, eu e você, como Paulo falou, somos cartas vivas. Eu e você precisamos ser esse AME, se mover nesse AME, mover a nossa vida, a nossa história, o nosso destino e ser a mensagem.
É muito mais do que letra, é muito mais do que uma bela teoria, é muito mais do que uma linda história de um apóstolo. É sobre uma mensagem que ganha o coração de um homem e de uma mulher de Deus, de uma forma que ele entende que a mensagem que ele carrega está dentro dele, porque onde ele for, a mensagem vai, onde ele pisar, a mensagem está, onde ele falar, a mensagem é proclamada, onde ele não falar, o amor também é proclamado, porque ele é a mensagem. Nós fomos chamados para ser a mensagem de amor, no meio de uma cidade com tantos problemas com igreja, no meio de uma cidade com tantos problemas com ministérios caindo, no meio de uma cidade com tantos problemas na mídia, na internet. Eu e você fomos chamados para ser o amor em Curitiba. Eu e você fomos chamados para ser diferentes. Os altares, como Levi falou, foram destruídos dependências emocionais, foram destruídos idolatria, foi destruído ministérios de idolatria. Agora sobrou só uma coisa: eu e você, um punhadinho de farinha. Ei, tem alguém com fome querendo o punhadinho de farinha, que é você. Seja a mensagem. Viva uma identidade. Jesus está chamando a gente, não é para um serviço, é para uma identidade. E essa identidade precisa ser firmada em raízes profundas, num conhecimento verdadeiro de amor. Não me interessa o que está acontecendo lá fora, desde que eu e você sejamos alguém que tenha uma convicção de que o amor é maior do que todas as coisas. Porque no final, a fé e a esperança passam, mas a única que vai permanecer é o amor. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6... Vou ler para você, Gálatas 5, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Só deixa eu achar o Gálatas, achei. Gálatas 5, 6 diz assim: porque em Jesus Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por meio do amor. Você quer ver milagre nessa casa? Ame. Você quer ver prosperidade nessa casa? Ame. Você quer ver tua célula crescer? Ame. Você quer ver o teu ministério avançar? Ame. Você quer ver as pessoas à sua volta aceitando Jesus sem você nem precisar pregar? Ame. Você quer que a sua família, agora que você vai sair daqui, vai lá naquela ceia, onde tem o tio chato, onde tem a tia fofoqueira, onde tem aquela loucurada toda? Ame. Ame. Essa é a sua identidade, você é a mensagem. Entre naquele lugar com essa convicção: eu sou a mensagem, eu carrego um DNA, eu fui chamado para amar. Querido, um dia Elias chega e fala assim: não sobrou ninguém, está todo mundo sendo morto. Ele falou: ei, todo mundo é muita gente, eu separei os meus. Querido, presta atenção, Jesus separou a rua Mato Grosso 1123 para ser diferente. Nós fomos chamados para amar. Nós fomos chamados para entender que nós carregamos a mensagem, nós somos a mensagem. Queridos, hoje eu estava falando com Deus, eu falei: Deus, eu não quero outra coisa em 2025, a não ser a mensagem, entrar na minha célula e ser a mensagem, entrar no meu condomínio e ser a mensagem, entrar nas reuniões da minha família, ser a mensagem. É muito mais do que pregar aqui no domingo, irmão. Isso aqui é nada. É muito mais, é ser a mensagem, é movimentar. Vou contar um testemunho que eu vi essa semana. Quer ouvir ou não? Um dia um irmão, não vou citar nomes, para não expor ninguém. Um dia o irmão estava chegando aqui na igreja depois de muito tempo. Chegou na igreja. Quando ele chega aqui na igreja, nós vamos fazer um batismo e convivência, lá numa chácara. Na Greder lá, onde você foi. O irmão era novo na igreja. O irmão chegou numa churrasqueira, ele era novo, não conhecia ninguém. E o cara que estava na churrasqueira falou assim: quer um pedaço de carne? Pega um pedaço de carne aqui. Aí o cara pegou e falou: quê? Quer uma carne? Pega uma carne. O cara olhou e falou assim: uma carne? Sim. Quer um pedaço de carne? Pega aqui, tem carne, tem isso. O cara pegou a carne, o cara falou assim: nunca na minha vida alguém me ofereceu um pedaço de carne. Essa igreja ama de verdade.
E foi um gordinho ainda que ofereceu para ele. Cara, eu fico de cara. Não revelarei nomes. Haverá sinais. Você não precisa de muito. Você só precisa amar. Você não precisa... Gente, mas eu tenho tão pouquinho, um punhadinho de farinha. É isso aí. É sobre isso. Deus está nos chamando para amar. Deus está nos chamando para ser a mensagem. Ser uma mensagem na nossa casa, ser a mensagem na nossa família, ser a mensagem no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa rua, ser a mensagem. Querido, quando a água da palavra de Deus toca o trigo seco, o que acontece ali? Uma reação química e aquilo se torna uma goma, certo? Sim ou não? Você tem poder de conectar pessoas. Creia em quem você é e no que você carrega. Você tem poder de fazer grude. Você tem algo poderoso que te conecta a destinos. Você já parou? Muitos de nós têm essas experiências. Chega lá na tua célula ou chega alguém para conversar com você que vem contar para você um problema igualzinho que você já viveu. É ou não é? Aí você fala, meu Deus, logo para mim. Pois é, por quê? Porque você é a mensagem que essa pessoa está esperando ouvir. Porque você é aquele que carrega a cura que essa pessoa está precisando. Porque você é o remédio para um coração que sangra. A proposta de Jesus para mim e para você é que o amor transforme a minha e a sua vida em 2025. Seja a mensagem. Seja aquele que abre mão de tudo, porque entendeu, o pouco que tinha na mão de Jesus é matéria-prima para milagre. Amém? Queridos, Jesus tem algo para mim e para você. Deus tem falado muito ao nosso coração em relação ao próximo ano. Deus tem falado muito, mas Deus está nos levando a um lugar de rever a nossa identidade, de rever o nosso chamado. Eu estava pronto para pregar para vocês sobre Efésios 3. Pronto. O pastor Valdeir até brinca que eu sempre cito o versículo que eu mais gosto, que é Efésios 3:20. Ele cita o de Coríntios e eu cito o 3:20. E eu falei, uau, eu vou pregar Efésios 3:20 no culto da virada. Aí semana passada Jesus falou para mim, você nem sabe o que você vai pregar. Você vai pregar sobre Pedro, você vai pregar sobre amor. Querido, Deus quer fazer eu e você sermos rebatizados na nossa identidade. Deus trouxe a gente para um recomeço, para um rebatismo numa mesma visão, sem contaminação. Deixamos as coisas que contaminaram a visão para voltar ao mesmo lugar onde essa casa começou. Tu me amas? Sim. Então ame. Cuide de alguém. Ame alguém. Queridos, guardiões queridos do meu coração. Vou começar pelos kids, tá? Guardiões do meu coração. Só amem as crianças. Só. Eu não estou pedindo mais nada para vocês. Só amem as crianças. E vocês vão ver o que vai acontecer daqui a uns anos. Adolescentes e jovens, só amem e acreditem no que esse menino e nessa mocinha carreguem. E vocês vão ver o que nós vamos viver em 2025 no culto de jovens e de adolescentes. O avivamento de uma igreja sempre começa naqueles que são fortes. Jovens, vos escolhi porque sois fortes. Louvor, ministério de louvor.
Quando Davi trouxe a arca, ele trocou o serviço pela presença. Eu só queria que você trocasse a sua escala pela presença. E vai ser fantástico. Davi deixou a parte do serviço em Siló e só trouxe a presença. E a história de Israel mudou por causa da presença. Não venha fazer um serviço. Venha conquistar uma presença. E vai dar tudo certo. Ame social não é um pedaço de bolo. É uma mensagem de esperança para alguém que tem fome. Quando Paulo foi chamado para pregar para os gentios, Pedro, Tiago e João só falaram assim: só não esqueça Paulo e Barnabé dos pobres. E Paulo fala assim em Gálatas: e isso tenho feito com grande diligência. Amar, se importar. Diáconos dessa casa, só apacentem ovelhas, só amem as ovelhas, porque aquilo que nós vamos viver a partir de 2025, nós vamos precisar muito mais de vocês e do chamado pastoral de vocês. Líder de célula, só chegue na sua célula e ame, você é um pastor lá. As pessoas não têm contato com a gente toda semana, mas elas têm com vocês toda semana. Vocês são os pastores ativos delas. Elas os amam, elas os respeitam e elas os consideram. Querido, um título só vem depois de um reconhecimento. Seja um pastor. E Deus te levará onde Ele quer te levar. O meu convite para nós do presbitério é: sejamos nós a mensagem. Sejamos nós a mensagem em 2025. Alguém que ama, alguém que se importa, alguém que quer cuidar das ovelhas. Alguém que bate o olho daqui e já sabe se está bem ou se está mal e dá uma perguntadinha: está tudo bem? Não te vi domingo, está tudo bem? Está tudo bem aí? Seja a mensagem. Jesus quer que eu e você sejamos rebatizados nessa identidade. Porque para aquilo que nós vamos viver, o Senhor conta com o seu punhadinho de trigo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Antes de passar o vídeo, porque eu sei que vocês estão com a cabeça que é só no vídeo, só ansiedade. Mas lembra, quem vai pela ansiedade perde a revelação, né, Simeia? Hoje de tarde eu estava orando. Os meninos do louvor, vem? Tem um segundo turno aí? Hoje de tarde eu estava orando, querido, e hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, tá? Nós vamos orar, mas nós vamos orar 4 orações específicas que Jesus me deu. Pode ser essa última aí, eu gostei dessa última aí, do fundamento aí, pode ser? Baixinho. Depois nós crescemos. A primeira oração que a gente vai fazer é uma oração para que o amor de Jesus transforme cada um de nós como indivíduos de dentro para fora. Essa semana eu falei uma coisa com o Peixe Cabel, que quando eu respondi para a Cibele, Deus falou comigo, na hora. Não era eu, era o Senhor. E o Senhor estava falando comigo. Nós falávamos que durante muito tempo nessa casa, nós sempre falamos do versículo, os frutos, né? Conhecereis as árvores pelos seus frutos, e os frutos aparecerão. Os frutos mostram se a gente está em Jesus ou não. Enquanto nós conversávamos, o Senhor falou assim, mas o fruto do Espírito, ele não é externo, ele é interno. E o fruto do Espírito é o primeiro que precisa crescer na gente para que o externo apareça. Querido, o amor, a alegria, a paz,
a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Contra essas coisas não há lei. E depois disso o apóstolo fala, a fé só vai se mover por meio do amor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E nós vamos ficar 1, 2, 3 minutinhos. Quero que você ore por você. Fala assim, Jesus, eu entendi. Eu quero ser essa mensagem. Mas só o Espírito pode dar o crescimento desse fruto dentro de mim. Comece a orar, comece a falar com Jesus. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. O Senhor está nos levando para um novo tempo. Toda vez que o Senhor nos fala de um novo tempo, o Senhor derrama sobre nós uma nova unção. Porque para o novo, o Senhor nos dá algo novo para viver o novo. E hoje eu quero te pedir que essa unção seja como água na semente do fruto do Espírito dentro do nosso coração. Ensina a gente a amar. Ensina a gente essa visão na totalidade do que o Senhor deu naquele sonho, quase 14 anos atrás. Ajuda a gente a não perder a essência. Faz o fruto do Espírito crescer dentro de cada um aqui, Senhor. Começando por mim. Para pastorear essa igreja eu preciso do fruto do Espírito. Para liderar minha célula eu preciso do fruto do Espírito. Para ser o esposo que a Lu precisa e merece, eu preciso do fruto do Espírito. Para ser o pai que o Dudu e o Dani precisam e merecem, eu preciso do fruto do Espírito. Para ser o amigo de tantos aqui, eu preciso do fruto do Espírito. Para fazer parte desse presbitério, junto hoje com o Levi, com o Valdeir, com a Fer e com a Jo, eu preciso do fruto do Espírito. Ajuda a gente como indivíduo a crescer no amor. Livra a gente da independência. Livra a gente do orgulho, da arrogância. Que tudo isso, Senhor, seja hoje realmente jogado fora nessa peneira. Nós queremos viver, Senhor, o amor genuíno e verdadeiro, simples e apaixonado por Jesus e por pessoas. Eu não quero ser um bom pregador de boas mensagens, eu quero ser a mensagem. John Wesley uma vez falou, Senhor, que ou o Senhor colocava fogo no sermão dele, ou o Senhor podia acabar tudo. Eu oro, Senhor, eu quero fogo no sermão. Eu não posso gerar, mas eu sei quem dá, é só o Teu Espírito. Eu deixo hoje o barco de 2024 junto com os meus irmãos, a comunidade cristã de Curitiba. Deixa o barco de 2024 na praia e corre para comer com você, e corre para beber com você, e corre para conversar com você e acertar as contas. Ó Deus, nós nascemos para pastorear e para cuidar de ovelhas. Nos dá uma profundidade nessa visão, nos dá o fruto do Espírito. Querido, eu vou te dar 3 minutinhos para que você comece a falar sobre esse amor e comece a orar pela sua casa e pela sua família, para que o versículo "eu e a minha casa serviremos ao Senhor" se torne uma realidade. Comece a orar pela tua casa, abraça aí os teus queridos. Deus, eu quero abençoar a minha casa. Eu quero dizer, Senhor, que a minha casa seja um pedaço da sua glória, um pedaço do céu.
que na minha casa tenha vida, tenha alegria, tenha contentamento, tenha prosperidade, tenha amor. Que nós possamos nos entender cada dia mais, que nós possamos nos amar cada dia mais, que nós possamos, Senhor, ser aqueles que cada dia exaltam, cada dia afirmam, e vivermos, Senhor, o profundo do Teu amor, começando na nossa casa, o nosso primeiro ministério. Abençoe, Senhor, os meus parentes que ainda não Te conhecem. Comece a orar pelos teus parentes que ainda não conhecem a Jesus. Comece a falar o nome deles aí. Eu peço, Senhor, sobre todos os meus parentes que ainda não conheceram Jesus, eu clamo que eles tenham sonhos com o Senhor. Eu clamo que eles tenham visão com o Senhor. Eu clamo que versículos, que a internet fale do Senhor para eles e eles sejam salvos. Eu clamo que o amor do Senhor alcance os meus familiares. Que o amor alcance os meus familiares que não Te conhecem. Aviva, Senhor, os meus familiares que Te conhecem, mas estão fracos na fé. Renova, que haja salvação, que seja um ano de salvação, que seja um ano de cura na família. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu oro, Senhor, que o amor mude a nossa história, que o Teu amor mude a nossa vida, que o Teu amor mude a nossa casa, a nossa família. Quero declarar que os nossos filhos vão voar mais alto que a gente, que eles alcançarão muito mais do que a gente, que eles voarão, que serão flechas incendiadas, que atingirão o alvo e viverão coisas maravilhosas. Eu oro pelas famílias, eu peço a bênção do Senhor sobre cada casa, em nome de Jesus. Querido, agora eu quero que você comece a orar pela comunidade cristã AME de Curitiba, para um despertar, para o avivamento e de unidade. Comece a orar por essa comunidade, ore pela gente, ore por essa família, que nós juntos fazemos parte. Eu oro por essa casa, Senhor. Hoje nós queremos ser rebatizados no amor, nós queremos entender essa visão, na sua totalidade. Ela é Tua, a visão é Tua, a casa é Tua, a identidade é Sua. O Senhor que deu. Desperta a comunidade cristã AME por o avivamento. Desperta a comunidade cristã AME para amar pessoas, para apacentar pessoas da forma certa. Nos dê a visão que a gente precisa, nos dê os recursos que a gente precisa, que nós possamos, Senhor, como aquela igreja no Apocalipse, não queremos deixar o primeiro amor. Renova, rebatismo nessa noite. Eu clamo pelo rebatismo na identidade. Gera conexão no Espírito, entre nós. Alinha, coloca as madeiras de acácia, cada uma no seu lugar. Encaixa-nos com a Tua glória, encaixa-nos com o Seu amor. Ajuda-nos a ser família, ajuda-nos a sermos uma família simples e apaixonada, queimando de amor. Nós queremos ser avivamento, nós não queremos ter avivamento, nós queremos ser pessoas avivadas, cheias do amor. Nós clamamos, Senhor, por essa casa, que 2025 seja um ano incrível nessa casa, em nome de Jesus. Conduza-nos, nos dê sabedoria, nos dê visão, nos dê organização, nos dê unção, Senhor, nós precisamos. O pedido do nosso coração é genuíno. Ajuda a gente, Senhor. Não queremos ser uma igreja, Senhor, de eventos, queremos ser uma igreja de presença, de fogo do Espírito, de uma adoração que atrai o teu coração.
Nós queremos uma igreja que ama crianças e põe palavra nelas. Jovens e adolescentes cheios do fogo do Espírito. Jovens e adolescentes despertando para os seus ministérios. Jovens e adolescentes que amam almas. Famílias restauradas. Homens que entendem o seu sacerdócio. Homens que são homens de verdade, que entendem o governo, que entendem a missão de guardar e cultivar. Mulheres virtuosas. Mulheres, Senhor, que se sentem amadas pelos seus maridos e os honram. Mulheres cheias do Espírito. Mulheres de oração. Homens de oração. Homens de oração. Homens de palavra. Nós queremos viver, Senhor. Queremos viver tudo que o Senhor tem. Tocar a sociedade e ser a mensagem. Olha para mim, querido. Nós vamos fazer a última oração. E a última oração, ela é muito importante também. Quero que você olhe bem para mim aqui. Hoje de tarde, enquanto eu estava orando, Jesus pediu para a gente orar e abençoar todas as pessoas que saíram dessa casa nesse ano. Jesus falou: a igreja precisa orar e abençoar. A igreja, vamos orar por todas as pessoas que saíram daqui sem entender, frustradas, tristes, machucadas. E a gente vai orar por pessoas que no meio de tudo isso nos criticaram, nos ofenderam. E hoje nós vamos liberar todo mundo e nós vamos amar eles à distância. Eu não quero que você diga nomes altos, porque eu não quero que ninguém aqui seja exposto, mas seja protegido pelo nosso amor. Porque amar o irmão que está aqui e te entende é fácil. Difícil é amar aquele que não te entende. Mas se a gente quer viver a nossa identidade, nós vamos ter que amar essas pessoas. E de verdade. De verdade. Eu não quero que você exponha nomes, mas eu quero que você ore de verdade. E libere essas pessoas para crescerem, para prosperarem, para frutificarem, para avançarem. E se elas um dia entrarem por aquela porta, você vai amar elas como a primeira vez. Você vai amar elas, você vai respeitar, você vai cuidar, como se fosse alguém novo que você nunca viu. Comece a orar. É um ato profético nessa casa hoje. Jesus pediu para a gente fazer isso. Papai, nós entregamos a nossa razão aqui hoje. Papai, nós entregamos. E primeira coisa, eu como pastor dessa casa, eu quero te pedir perdão, porque nós se ferimos pessoas que não estão mais aqui. Eu quero te pedir, perdoa-nos. Se nós não soubermos cuidar das pessoas que saíram daqui, nos perdoe. Se nós não entendemos as pessoas que saíram daqui, nos perdoe. Nos perdoe. Nós queremos abençoar todos aqueles, Senhor, queremos pedir, cure o coração delas. Cure o coração, Senhor, de toda decepção, de toda frustração, de toda tristeza. E eu quero abençoar cada pessoa que saiu daqui nesses últimos anos, cada um deles, Senhor. Eu quero abençoar, Senhor, aqueles que no momento de fraqueza e fragilidade emocional nos criticou, nos caluniou, nos amaldiçoou, nos ofendeu. Eu quero também, Senhor, declarar: abençoe a todos, que eles cresçam onde eles estão, que eles avancem, que eles conquistem, que o nosso amor possa curá-los. Que aquilo que o Senhor extraiu de nós em 2024 possa curar o coração deles. E se for da sua vontade, que nós sejamos agentes de cura na vida deles. Eis-nos aqui, Senhor.
Se for da sua vontade o regresso de alguns e ainda nós sermos usados para curá-los, eis-nos aqui, Senhor, porque não é sobre nós, não é sobre a nossa casa, não é sobre a nossa vida, é sobre o Senhor, é sobre o que só o Senhor pode extrair da gente, é só sobre o que o Senhor pode falar e só o que o Senhor pode curar. Eu quero liberá-los e quero declarar: Senhor, cura a bênção do Eterno sobre a vida de cada um deles. Aqui ou fora daqui, eles alcançarão o propósito de Deus para a vida deles. Aqui ou fora daqui, eles viverão toda a promessa. Aqui ou fora daqui, eles viverão todo o propósito, independente da gente, porque não é nós que fazemos, é o Senhor. Batiza essa igreja, Senhor, com o espírito de compaixão. Batiza-nos com o espírito de amor e de compaixão, Senhor. E no que depender de nós, que nós possamos ser proativos em amar, proativos em respeitar, proativos em curar, proativos em receber de volta. Que essa casa seja uma casa de cura em 2025. Que essa casa seja uma casa de cura pelo teu amor em 2025. Uma casa de reconciliação, uma casa de recomeço, uma casa de renovação. Nós estamos aqui como presbitério, como diáconos, para servir a todos, para que eles, Senhor, possam realmente viver todo o propósito da vida deles. Todo o propósito. Nos ajude como presbitério a ser, ó Deus, arcos que lançam flechas, catapultas que impulsionam ministérios. Nós estamos aqui para ser pastores e servir as ovelhas. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso chamado. Ser pastores que cuidam de ovelhas. E não há maior valor e não há maior, Senhor, honra do que essa. Um pastor não é uma carreira, o pastor é um chamado do céu. O Senhor tem nos chamado para ser pastores, e nós queremos cuidar das suas ovelhas, como mordomos, como aquele homem eunuco, que preparou a rainha Esther para o rei. Nós queremos ser esses que preparam a noiva para o noivo. Nós queremos ser esses que preparam e adornam a noiva para o dia do encontro com o noivo. Eunucos que não abusam delas, eunucos que não tocam nelas, eunucos que não as violentam, eunucos que amam e cuidam. Um batismo nessa identidade. Como Pedro, ele morreu pela causa, porque o amor tomou conta dele. Que o amor tome conta da nossa mente, do nosso coração. Que o amor tome conta do nosso cristianismo. Que o amor tome conta do nosso evangelho. Que o amor tome conta dessa casa. Tome conta. Possua-nos por inteiro. Porque nós só queremos viver a sua vontade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: seja o pastor. Eu vou construir, como é? Eu vou construir. Diga aí se ele. A vida em ti. Tu és meu fundamento. Isso, diga. Eu vou confiar somente. Isso. Que essa seja a nossa oração hoje. Não vou ser amado. Isso, diga a ele. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu. Vou confiar somente em ti.
Levante as suas mãos e diga a Ele: eu vou confiar somente em Ti. Receba o que o céu te trouxe hoje. Receba do céu o que Ele trouxe para você. Eu vou construir. Receba do Espírito que Ele trouxe. Ele está te devolvendo o amor. Ele está te devolvendo a paixão. Ele está te devolvendo a vida. Aleluia! Uma nova unção, uma nova visão, uma nova identidade, um rebatismo. Aleluia! Permita que o Espírito te toque. Permita que o Espírito te renove. Permita que o Espírito te faça entrar em 25 cheio do amor. Eu vou confiar somente em Ti. Não seremos abalados. Santo, és incomparável. Olha, Jesus. És inigualável. É pra você. Abre os meus olhos. A gente canta pra Senhor. você. Mostra quem Tu és e enche o meu coração Isso. do amor que faz mudar. Ouve mais uma vez, Jesus, mais uma bonito para Ele. Santo, és incomparável. És inigualável. Abre os nossos olhos. Me mostra Quem Tu és e enche. és do amor, do amor. Oh, Santo, Santo, és inigualável. Perfume sobre a sua cabeça, Jesus. Nós necessitamos a nossa adoração como perfume sobre a sua cabeça. Sente o cheiro do nosso amor. Sente o cheiro da nossa fragrância. Sente o cheiro da nossa adoração. Que faz mudar. Nós só temos ela porque você nos deu. Nós só temos ela porque você nos deu. Nós devolvemos te ungindo. Abre os nossos olhos para o amor. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Com alegria. Um novo tempo sobre essa casa. Um novo tempo sobre essa sua vida. Um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo te espera. A praia te espera. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero que você sente aí. Todo mundo está conseguindo ver bem aí o telão? Então vamos lá. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos no Espírito.
pequenos barcos lançados no oceano da vida, sem motor, sem remos, apenas com velas. E qual é a grande questão da vela? A grande questão da vela é que ela depende do sopro do vento. E esperar que em algum momento as velas se enchessem e isso nos levasse para algum lugar. Chegou a hora de descer do barco e aprofundar nossas raízes em um solo fértil, a palavra de Deus. Chegou a hora de entendermos que é somente neste lugar, com o amor de Deus, que nós vamos frutificar e viver a vida que o Senhor tem para nós. Um solo fértil, com raízes do amor. Que o amor é o nosso destino. Que o amor é o porto aonde esse barco parou. Que o amor é o lugar onde nós precisamos realmente ter raízes profundas. Que o amor é o que vai nos fazer crescer, avançar, construir e viver uma vida diferente. Não é sobre letra, não é sobre lei, não é sobre teologia, é sobre o amor. Comunidade Cristã de Curitiba, bem-vindo a 2025, o ano de raízes do amor. É sobre isso, Brasil. Quem gostou faz barulho aí. Aleluia. Amor é o que nos define e é o que nos levará ao propósito. Amém? Livro de Efésios, capítulo 3, pelo menos eu vou ler, né, Valdir? Livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. E aqui começou a construção da nossa visão, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em nosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor, e poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Cresceremos no amor. Amém. Que você tenha uma passagem de ano linda, maravilhosa, cheia da graça, cheia do amor de Jesus. Lembre-se, você é a mensagem. E que o amor do nosso Deus e Pai, e a graça do Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, esteja sobre o seu 2025. Será o melhor ano das nossas vidas. Eu declaro, em nome de Jesus. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Amém?